Vamos lá então. Primeira aula de escorço. Estudo de formas e entendimento de raciocínio para desenhistas. Fechou, pessoal? O que seria o escorço? Vamos lá. O escorço nada mais é do que a força sobre a massa do desenho. Ok? Fluidez é o quanto aquele personagem está confortável naquela cena. Fechou? Então, escorço e fluidez é isso. Um traço fluido é um traço solto, que ele não é engessado, que ele não é duro, que você percebe que o personagem está confortável. Beleza? Aqui, o que eu fiz? Eu fiz algumas linhas marcando dois tipos de coisa. Primeiro, todas as bolinhas são articulações. Quadrados geralmente são caixa torácica e o triângulo geralmente eu vou usar na parte da cintura. Fechou? E o cabelo, tá? O cabelo eu vou sempre utilizar algumas linhas solta, porque o cabelo desta personagem é um cabelo comprido, tá? E o cabelo dele é um cabelo arrepiado. Fechou? Então é assim que a gente vai trabalhar. Aqui a gente vai continuar seguindo a mesma linha de raciocínio. Eu apenas estou fazendo nos personagens um estudo para dar tridimensionalidade ao personagem, certo? Não tem luz, não tem sombra, eu apenas estou trabalhando nos personagens. E como que a gente vai trabalhar nisso? Primeiro, eu vou trabalhar sentido, certo? Que essas setinhas, elas significam qual é o sentido que a linha está fazendo. Então, a linha vai, volta. Aqui, ó, na setinha. A linha vai, tá vendo? Ó, solta, de uma vez. E aqui, ela vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Fechou? E aqui no personagem, qual que é a linha da distância dos olhos, tá vendo? Dependendo da expressão, essa linha vai ser mais caída. Esta linha aqui, ó, ela vai ser mais caída. Dependendo da expressão, ela vai ser mais curvada para cima. E onde é quadrado, onde é triângulo e onde é bolinha, tá? A gente vai achar as formas geométricas. Fechou? Dito isso, eu acho que agora a gente tem que partir para o prático. Porque não adianta eu ficar falando teoria e blá 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 e prática. Desenho é prática. Eu sempre vou fazer assim. Eu vou passar uma teoria e aí a gente já vai partir para o prático. Eu escolhi o vermelho para a personagem feminina, o azul para o personagem masculino. Isso você pode fazer com qualquer desenho, certo? Você pode pegar o seu desenho e fazer o estudo após, tá bom? Finalizou, você pode fazer o estudo. Ah, mas eu não quero perder o meu desenho. Tira uma cópia, mas faça o estudo. Você quer evoluir, você precisa fazer o estudo. Beleza? Sem novidade, então, o que nós iremos fazer aqui, ó, nela, primeiro eu vou virar a folha, tá? Para um ângulo que eu ache bem confortável para mim, certo? Vocês devem fazer o mesmo. Trabalhar sempre num ângulo confortável para você. Aqui eu vou passar. Lembra lá quando a gente vai fazer o esboço inicial, nós não fazemos um círculo? Então, aqui para trabalhar o escorço também fazemos o mesmo círculo, definindo aonde é o crânio do personagem. Passamos aquela linha no meio, certo? Agora eu estou fazendo o inverso, tá? Eu estou reconstruindo o esboço do personagem. Só que com algumas linhas de anotações. Esse exercício serve para você corrigir algumas imperfeições do seu personagem, tá bom?
E para ver se você realmente está seguindo proporções anatômicas e para os próximos você melhorar. Daqui a pouco você não precisa mais disso, mas isso é muito importante para fazer. Ó, a linha de expressão dos olhos dela agora está curvado para cima, tá? Ó. Ela tá assim, curvada para cima, certo? E aqui, ó, eu posso só fechar desta forma aqui. Ó. Não preciso mais do que isso, tá? Foi. Fiz o estudo que eu precisava do personagem. Aqui, do rosto, certo? Por que eu fiz esse estudo? Para mim melhorar o meu personagem, certo? Para ver se as proporções anatômicas dela está correta ou não. E para mim entender, certo? Aonde cada parte se encaixa e para mim entender qual é a fluidez que o desenho tem. No caso aqui do cabelo dela, ó, olha a fluidez. O traço vem daqui até aqui de uma vez só. Não tem aquele negócio de ficar riscando, sabe? Então você vai trazer fluidez. Ó, aqui, ó, eu não vou parar, ó. Eu continuo, o lápis desliza, ó. E eu vou com ele deslizando. Tá vendo? O que eu entendi? Aqui ele entra para dentro, certo? Aí ele vai ter um retorno. Aqui o traço. E aqui, ó, ele vai fazer o zigue-zague. Certo? Ó. Seguindo neste sentido para baixo. Ele dá uma ondulada. E você percebeu que eu não parei com o lápis. O lápis, ele desliza, tá? O grafite, ele foi feito para deslizar no papel. E o traço, ele tem um começo e um fim, tá? Então aqui no início, o traço começou aqui e terminou aqui, certo? É o que eu gosto de falar para vocês. Aqui ele começou aqui, só que ele não parou, ele desceu escorregando. Fechou? Imagina uma caixa, uma água escorrendo. Então ela vai fazer aquela ondinha. Fechou? Aqui eu vou pegar o personagem, certo? Como ele está mais longe, então o personagem que está próximo, ele vai ter a cabeça, o corpo em maior destaque, porque ele está próximo. Tudo o que tiver longe vai ser menor, vai ter menos destaque. Fechou? Então a gente fecha aqui, ó. É a mesma história, certo? Fechei o primeiro, certo? Eu vou ver se eu consigo dar um zoom para vocês. Isto, eu acho que ficou legal. Aqui eu vou marcar com bolinhas as articulações, certo? Do personagem. Então, eu marquei, ó. Marquei as articulações do meu personagem, certo? E agora eu só vejo se esse personagem está correto, certo? Ou se ele tem alguma proporção anatômica que não está sendo respeitada, certo? Então, pelo incrível que pareça, está tudo nos conformes, os dois personagens, certo? Eu tenho os dois personagens nessa cena certinho, certo? E aí nós passamos para uma outra página, para um outro estudo, certo? Lembrando que nós já fizemos esse estudo nas anteriores e agora iremos fazer e dar continuidade, né, para o próximo estudo da próxima página. Sem mistério. E o que vocês estão achando? Ó, eu vou pegar uma página, vou pegar esta página aqui, ó. Esta página, eu gostei de fazer ela, foi bem divertido, tá? Aqui eu consegui variar bastante, então a gente vai continuar
com o nosso padrão, de azul pro masculino, vermelho pro feminino. Aqui eu vou fazer aqui a mesma história, círculo no rosto, certo? Aqui, ó, o que eu posso entender? O que eu entendo aqui? Dependendo da expressão que o personagem tiver, o crânio vai dar uma mudada, certo? E esta linha que eu passo ela, eu faço o círculo, certo? E esta linha que eu passo ela, ó, você viu que ela já deu uma movimentada? Ela não tá mais no centro, ela tá mais jogada pro lado, tá vendo? Por quê? Porque o rosto virou, então, consequentemente, a linha vira junto, certo? Isto é obrigatório, tá bom? E aqui, ó, eu continuo procurando aonde estão as articulações do meu personagem, certo? Porque ele tá na frente. Ele tá na frente dela. Então as articulações dele estão em maiores evidências do que a dela. Tá vendo aqui, ó? Eu segui a encurvatura do braço, certo? Aqui, ó, eu posso trabalhar, certo? A cravícula dele, que eu não fiz a marcação da cravícula, e colocando esses detalhes, né? Aqui, ó, entra um cilindro, ó, certo? No braço dele. Aqui, geralmente, sempre vai ser um quadrado, certo? E aqui eu sempre vou fazer essa parte. Isto. Para ver aonde que tá a marcação, tá? Das partes genitais do personagem. Aqui, ó. Neste eu dei uma estilizada aqui. Agora eu não sei se era isto, mas ficou isto. Ela ficou aqui atrás, ó, do personagem. E a gente continua, certo? Fiz o trabalho do reconhecimento de formas geométricas. E esse reconhecimento, ele te traz como eu posso dizer para vocês? Muita autoridade, tá? Porque você começa a perceber conscientemente e inteligente, tá? Você começa a usar a sua inteligência e começa a perceber quais são as curvas que aquele personagem tinha. Porque dependendo da situação, você pode pegar o seu celular, certo? E só copiar. Você olha e faz igual. Só que você olha, faz igual, mas não entende como que aquilo funciona. Então, o legal, o ideal mesmo, é que você pegue, certo? Veja qual é o sentido que aquela linha está fazendo, aonde que ela começa e onde que ela termina, e pega um lápis de cor e faça esses estudos. Você vai perceber detalhes muito importantes que antes você não dava valor, você não ligava. E agora você está começando a perceber que isso é importante. Ó. Aqui no Chibi o crânio ele é mais arredondado, tá? No personagem é uma característica mesmo. Então a gente sempre vai trabalhar desta forma, certo? Os olhos sempre são maiores. E o corpo, ele é bem simples, tá? Aqui eu fiz um triângulo pro corpo.
Bem simplificado mesmo, tá? E como o personagem aqui, ela tá de lado, então aqui vai ser um pouco mais diferente, tá? Então eu faço isso, né? Aqui meio que faz um S, que significa o peito e a parte da bunda, certo? Peito e bunda. É assim mesmo, faz um S, tá? Ele sai da parte, se tiver de lado, ele sai um pouco para frente e vai para trás, certo? E aí, né, eu vi a fluidez também do cabelo, certo? Então, o meu grafite desliza do lápis. Posso estar fazendo com caneta também, tá? Esses estudos. E aí fica a seu critério, né? Ver o que você acha que para você é melhor. Fazer a lápis, fazer a caneta. Eu prefiro lápis colorido por conta que eu consigo ver, né, depois o que eu estudei ali, certo? Ó, tá vendo? Eu consigo ver o ângulo, né, dos olhos, que o ângulo dos olhos é muito importante. Eu começo a mapear e perceber quando tá mais aberto essa distância aqui, né? Aqui é o seguinte, pessoal. A primeira linha de cima sempre vai na sobrancelha, tá? E a primeira linha de baixo, ela sempre vai na parte de baixo dos olhos. Então eu sempre vou passar isso aqui, tá? Então aqui, ó, sempre na altura da sobrancelha e sempre na parte de baixo dos olhos, ok? Aqui eu vou trabalhar um funil, certo? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Faço aquele S. E aí eu começo a entender e ver aonde que se encaixam as formas anatômicas geométricas. Fala, mas poxa, é tão simples assim? É simples, gente. Sabe? Vai da dedicação, do seu interesse e do seu empenho, certo? Em querer fazer as coisas acontecerem. Esse exercício é um exercício muito bom, tá? Principalmente para você quebrar bloqueio de criatividade. Quer quebrar bloqueio de criatividade? Começa a fazer esses exercícios. Porque você vai começar a perceber detalhes muito importantes. Você começa a desenvolver uma habilidade que até então você não tinha, certo? Porque até então você só desenvolveu técnicas de cópia olhando ou por cima, certo? Isso é uma técnica de cópia por cima, só que é uma técnica de desenvolvimento anatômico, de desenvolvimento de escorço, digamos assim. Cara, você vai ver coisas aonde você não via antes, você entendeu? Então, nada melhor do que você abrir os olhos para novas possibilidades, para novos horizontes. Ó, viu que o traço aqui, ele foi de uma vez, certo? Então, é o grafite. Você tem que parar de ter medo de ir ficar riscando e de uma vez. Solta a mão. Vai de uma vez. Vai de uma vez porque isso vai te dar agilidade, né? Vai te trazer benefícios, sabe? Então tudo que te traz benefícios é válido, certo? Então aqui a gente continuou fazendo os estudos, certo? Os estudos são estudos simples. Você pode fazer isso com qualquer desenho que você tiver
com dificuldade, certo? Porque a dificuldade, ela sempre vai surgir, sempre vai aparecer dúvidas. E sempre você vai estar, não digo que desanimado, mas vai chegar uma hora que você fala, nossa, mas eu vou fazer o que agora? Estuda. Não tem o que fazer? Estuda. Ah, mas eu vou estudar o que? Ah, eu pego alguns desenhos e eu começo a marcar aonde são as articulações, aonde são as partes que se movem, né? As partes que se movimentam do meu personagem. E assim eu consigo melhorar no meu dia a dia as minhas habilidades. Esta é a forma prática que funciona, tá? Então vocês precisam passar por essas etapas. É extremamente importante. O vídeo já está terminando, tá? Então eu quero agradecer para quem ficou aí até o fim. Obrigado aí pela galera que acreditou na ideia, tá? Que comprou o curso. Ó, articulações, certo? Desenvolvimento de partes. Então aqui eu trabalho com bolinha, com quadrado, com triângulo, acho a melhor posição. Comecei a desenvolver, perceber questões anatômicas que antes eu não tinha estudado. E vocês também vão começar a desenvolver habilidades que antes vocês não tinham. Vocês não tinham habilidades porque vocês não pararam para estudar. Então é isso que é o esforço, isso que é o estudo anatômico de personagens, né? Esse estudo a gente sempre faz com desenhos depois que eles já fizeram, depois que eles já terminaram, tá? Então a gente faz esse estudo com cores e aí quando a gente pega o papel para refazer esse desenho construindo do zero, você vai perceber que fica muito mais fácil. Fechou? Então o desenho ele é uma roda, né? Que eu costumo dizer que funciona da seguinte forma. Aqui, eu vou fazer aqui na mesa mesmo, tá? Ele é um ciclo, certo? Você vai começar pelo esboço, que sempre é o primeiro. E aqui atrás fica o escorço, tá? Que é essa técnica que eu acabei de falar pra vocês. Então, aqui nesse meio caminho, antes, aqui vai entrar, bem no meio aqui vai entrar sombra e luz. Aqui vai entrar outras técnicas que eu vou ensinar para vocês. Aqui vai entrar a técnica de coloração, sabe? E assim vai indo, né? Até o seu desenvolvimento. Então, esse desenhar, ele é um ciclo, né? Então você começa com o esboço, você parte para a silhueta, você parte para algo mais anatômico. Depois você constrói o seu próprio personagem e você começa a trabalhar luz e sombra em cima dele. Você começa a trabalhar cor, você começa a trabalhar line art e até o colorido. E depois você volta e finaliza esse ciclo. Fechou? Então para você ser um artista completo, não adianta você saber 1 e 7. Você tem que saber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses 10 passos eu vou estar mostrando para vocês, tá? Batendo 25 minutos. Valeu aí, já fiz meu agradecimento. Expliquei o que eu precisava explicar para vocês. Tamo junto. Espero que ajude muito. Caso gostarem, vai ter outras aulas dessa forma. Com esse mesmo linha de raciocínio, né? Que eu acho que é uma linha de raciocínio muito importante. E então, tamo junto, pessoal. Muito obrigado. Continue vendo aí os próximos. Quem não tiver paciência, assiste acelerado, mas assiste. Tamo junto. Falou!